Fala, Fenômeno Azul! Seja bem-vindo ao Reicast, aqui na Remo TV Bet Nacional Pogê, mais uma vez por aqui para estar beleza, resenha. Bessa? Tudo certo? Saudações azulinas. Saudações azulinas para vocês também. Hoje aqui no Reicast a gente vai trazer um cara que ele não gosta muito de ser chamado de manager, ele não gosta muito dessa Mas é uma figura importante para que o trabalho Muito aconteça lá importante. dentro das quatro linhas. Da base, do Isso. feminino, enfim, as categorias de base do Clube do Remo tem sempre, né, o apoio dele. É um cara muito importante para este Clube do Remo e, claro, ele é sempre muito bem quisto, né, pelo torcedor azulino. E Sabe muito aquele importante por tudo jogador que acontece. não aparece para a torcida? Exato, é ele. Né? E é craque, viu? Tá aí. Então corta pra geral. Bora apresentar, acabar com o suspense. Paulo Araújo para os mais íntimos, o Paulinho do futebol de base do Clube do Remo. Seja bem-vindo, Paulinho, aqui ao Reicast, o podcast mais azulino entre todos. Obrigado, Pogê. Obrigado, Bessa. É um prazer enorme estar aqui. Há Nossa, 13 também. anos, né, praticamente 13 anos na base do Clube do Remo. E a gente vai falar tudo que vocês desejarem aqui, que vocês quiserem saber da base. A gente está aqui para ajudar. Esse é um assunto que todo início de temporada ele vem à tona. A imprensa bate bastante, a torcida pede bastante. Qual é a realidade do Clube do Remo se tratando de base para que a gente tenha aí no futuro, desde a compra do CT, Paulinho, que eu acho que a gente pode considerar até como um divisor de águas, por a gente ter uma casa agora, o que a gente pode esperar dessa base aí se tratando de futuro? A base, geralmente, quando é época de chuva, né, nessa época de chuva, a gente ficava procurando campo para treinar, aí vai para cá, vai para lá, a gente não tinha um lugar fixo para jogar, para treinar. E com o Fábio veio, comprou o CT, Fábio Bente, que eu digo que foi um dos grandes presidentes que, em relação à base, foi o Fábio também. E aí mudou da água para o vinho, pôde alojar, pôde trazer jogador de fora, trazer jogador do interior do estado, que não dá para trazer sem alojamento. E aí mudou muito. O Remo foi campeão em 2021, se eu não me engano. Eu voltei em final... Sim. Eu saí em 2019 e voltei em final de 2020, na pandemia. E aí de lá para cá a gente veio ganhando quase tudo. Fomos campeões, tricampeão feminino, né? A gente é atual tricampeão feminino. O masculino a gente foi bicampeão sub-20, foi campeão 17, no mesmo ano a Tríplice Coroa. Ganhamos todas as categorias. A menina, uma Em curiosidade. 2021 a gente ganhou tudo. Ganhou tudo. Aí a menina lá da CBF. Quem é o representante do Remo na Copa do Brasil aí? O Del, Clube do Remo. E no Sub-20, Clube do Remo. Quem é o representante do feminino A3? É o Clube do Remo. Então só deu o Clube do Remo. Isso foi por causa do CT, da aquisição do CT, que muda muito em termos de como é que se treina, academia que a gente já está montando lá. Então foi um salto muito grande de qualidade Se tratando de Remo, né? tratando de base. Melhorou também. muito o seu trabalho também, né, seu Paulinho? Porque, como o senhor bem destacou, né, a logística, às vezes, para encontrar um lugar para fazer os treinos, até para os jogadores ficarem. Agora ficou tudo mais. É um problema menos para o senhor, né? Já tá sabendo É um se encontrar. problema menos. A gente também pode trazer jogadores de fora, né? Que aumente a qualidade do plantel. E a gente está em 2022. O Marcelo saiu em 2023, né? Sim, Marcelo Bente, ano que passado. era um companheiro nosso lá. Ele saiu para outros voos aí, Sim. que ele está na carreira dele. Mas a gente ganhou tudo e outra. Nessa época, a gente trouxe bastante jogadores de fora para qualificar o plantel. E aí os meninos daqui, do interior, que a gente anda muito no interior no final de semana. É por isso que de vez em quando eu peço uns 3 meses assim para cuidar da minha família. Porque senão- todo final de semana é no Não, quando interior. chega em casa o cachorro já não vai mais nem balançar o rabo, né? É isso. Outro dia eu cheguei em casa, minha esposa, cadê minha esposa? Não estava mais nem lá. E aí a gente está lutando muito, formando um outro time, porque a gente perdeu 99% do time de 2022. 2023, graças a Deus, nós perdeu 5 profissional. E aí a gente... É aquela entre-safra. Sim. Né? Graças a Deus, essa entre-safra acontece quando jogadores saem da base para o profissional. Ou vendidos ou para jogar no profissional, para formar no grupo. E aí a gente, em 2000 e agora em 2024, começamos a reformular todas as categorias, tanto de treinador como com jogador. E nós vamos, daqui mais um ano e meio, 2 anos, vem muito jogador bom aí. Essa foi uma frase que eu ouvi do Anderson Tapioca, que é do futsal, categoria 14, 15. Quando aconteceu uma situação parecida, de algumas peças individuais que ele tinha, sendo levadas por grandes clubes do futsal brasileiro. E ele deixou bem claro que
o Remo, ele nunca ia parar e muito menos acabar pela saída de fulano ou beltrano, que é algo parecido com o que acontece no campo. E para dar continuidade, fazer com que esse processo continue, Paulinho, vocês andaram muito pelo interior, cara. Fala dessa garimpagem, você já tocou um pouquinho nisso, mas teve Magalhães Barata, teve Maracanã também. Martins Pinheiro, que é em Maracanã, Sim. e depois na cidade de Maracanã mesmo. E agora nós vamos para Mãe do Rio. A gente está só alinhavando aí com... Tem muito moleque bom por aí, Paulinho? Tem, muito. E tá tudo no interior. Na capital é muito difícil encontrar jogador. Hoje da capital tá muito no videogame, É. no celular. Isso. Não tem mais... As tentações são aquela quantidade. outras. No interior, o moleque da Sônia, né? Com O futebol, interior mudança sonha, de vida. E lá por ter muitos campos também, né, onde eles moram, o futebol é a única maneira que eles vislumbram de mudar a condição da família. Então tem muito jogador bom, tá no interior do estado. E a gente tá rodando no interior. Mas a gente compete muito com o Grêmio. A gente vê, tem escolinha onde a gente nem imagina, tem escolinha do Grêmio. E quando tu vê, tu já tem o fulano Pará jogando lá na... Exatamente. Quando eles não levam já do futsal, com 10, 11 anos, eles vão nos interiores, já tem olheiro deles no interior, e a gente disputa com eles. Coisa que era pra gente estar fazendo há bastante tempo Nossa, e tá fazendo agora, né? A gente já fazia. Só que na época que eu estava, antes de sair, a gente tinha uma rede de olheiros, que a gente bancava, né? 2.000 para um, 3.000 para outro, para trazer jogador. E agora a gente está indo, porque os olheiros estão empregados nos clubes do sul do país, os nossos olheiros. Então a gente está indo para... Vamos para Mãe do Rio agora, vai ter uma peneira lá. A gente é convidado para observar, não vai outro time, é só o Remo. O prefeito de lá, o doido Rabelo, que está nos chamando para lá para olhar, e nós vamos lá agora dia 23. Falta alinhar com o presidente, com a assessoria de imprensa do clube. Para que o torcedor entenda a importância desse trabalho, bora citar alguns nomes que foram revelados aqui pelo Remo, por exemplo, Rony Magalhães Barata. Rony Magalhães Barata. É um exemplo como esse em que o Remo foi lá, pensou e começou a formar esse atleta como profissional? O Rony foi o seguinte, ele também deu muita sorte na vida, né? O Remo e ele. O Rony, ele estava no clube, não foi bem no Sub-17, foi dispensado. E aí, quando nós assumimos, a Tuna não quis ir para a Copa São Paulo, por motivos que eu não... Sim. Aliás, eu não sei. Mas a vaga ficou para o Remo. Aí a gente só tinha que botar jogadores que estavam no bid do clube naquele momento. Uhum. Aí eu olhei assim, pô, quem é Ronielson? Ronielson, eu liguei pro Netão, quem é Ronielson? Ele é um ponta que faz uma fumaça tal. Tem o telefone dele? Tenho. O Netão tem o telefone de todo mundo, né? Aí me deu, eu liguei. Primeiro não atendeu, era um orelhão. Depois atendeu uma menina, eu disse, Ronielson mora aí, era só um minuto. Aí lá vai ver pro orelhão, Rony, tu quer jogar a Copa São Paulo? Aí Já pensou se essa menina não estivesse perto do orelhão? Caraca. O orelhão até, eu não sei se dá, mas até um Sim. tempo desse estava bem na frente da casa da mãe dele, Magalhães Barata, lá em Vila Quadros, que é o município de Magalhães Barata. Quero sim, então te apresento amanhã no Bainândia. Já chegou de moto no outro dia, né? Com roupa de mototáxi e tudo. Aí botei para treinar. E como tinha uma desavença aqui interna, Sim. do treinador da base com o profissional, não deixaram treinar. Aí o Tonhão, o Pirão era o presidente na época. Eu disse, Pirão, tem um moleque na base, tá melhor que o Zé Soares. O Zé Soares estava no Sim. profissional, não estava jogando nada. Já era aquela volta do Zé, né? Que já não Isso, na rendeu como volta. ele tinha Exato. saído na primeira. Aí o Tonhão, Paulinho, não, pode trazer, rapaz. Ele rivaliza na base com o Mel do Paysandu, que se acidentou agora contra o Remo. Leandro Carvalho. Sim. Na base era o Rony do Remo e Leandro Carvalho no Paysandu. E o Leandro Carvalho, no domingo anterior, tinha destroçado com o Remo. Não sei se você lembra desse jogo, estou bola na trave. No repá à noite no Mangueirão. Sim. Aí já tinha assumido o seu boneco. Aí o Pirão, seu boneco, olha esse moleque que o Paulinho tá falando. Ele, não, traz. O seu boneco já tinha ido ver ele treinar. E gostou dele. E aí, o seu moleque botou no primeiro treino, o Atos, você lembra do Atos? Sim. Também. Enfiou uma bola na área. Ele ligou aquele motor dele. Ele deu um avião de cabeça no Maxi, que deu uma voadora que não pegou nele. Maxi 3x3, não? Aí o Fabiano, que era o goleiro, saiu pra abafar e ele, antes da bola cair no chão, ele Toma. gol. Aí o Pirão olhou, rapaz, eu tô te falando, o moleque joga. Aí, daí foi ele que se fez. Aí, o nosso trabalho, Méritos dele, né? o nosso trabalho foi colocar no profissional, e daí
Foi mérito Mas dele. valeu a insistência também, né, Paulinho? Não é fácil, meu amigo. Você brigou Não primeiro era pra ligar, fácil. depois pra colocar ele no time titular. Isso, é. E outra, eu passo muito isso lá em casa, Paulinho, que eu tenho um atleta, um filho, né, 14 para 15 anos, ele entender a importância dele nessa idade começar a se moldar como um jogador. Porque ele tá na internet, ele tá no videogame, ele tá no computador. Só que esse tempo que ele perde fazendo esse tipo de atividade, ele poderia estar numa fisioterapia, ele poderia estar numa musculação, fazendo um reforço, indo num dentista, porque a gente sabe o quanto que é importante Isso. também, né? E Tocar de lesão. e a criança, vou colocar criança, tá? Entre aspas, mas que é essa molecada de 13 até 16 anos, não tem essa noção, não tem essa vontade. Se não for o pai insistindo, um diretor cobrando, os moleques, não, amanhã eu treino, não, amanhã eu... Entendeu? Eu tenho uma visão muito peculiar disso daí. Às vezes fico com raiva com o que eu falo, mas não temos mais ídolos no futebol que a criança realmente se espelha ali. Não só um jogador de futebol, mas um ser humano melhor, como um Zico da vida. Eu me espelhei muito no Rivelino. Eu fui um grande jogador no meio esquerda. Hoje não parece, a televisão tá... mas joguei bastante. E era Rivelino, são pessoas de caráter, te vê os ídolos hoje... Comportamento dentro e fora de campo, né? E te vê os ídolos hoje estão se lixando para a camisa que veste. É um comportamento, não tem nada a ver com o esportivo. E aí são esses meninos que hoje têm esses ídolos. Então o que a gente faz? Desconstrói o ídolo jogador e vamos buscar ídolos que a criança, se não for jogadora, mas pelo menos vai ser um médico, um bom médico, um bom, sei lá. Que faz parte também da função do clube, né? De formar um cidadão. Porque a gente vê, são 13 anos de base, e a gente vê muito sofrimento. Porque eu acho que 3% dos que começam com um sonho lá, é que chegam realmente a ganhar mais de 8 mil reais. Tem um estudo sobre isso. E 8 mil já tá, hoje já está de bom tamanho, né? Exatamente. Então, muito poucos chegam lá. A função de alguém que se preocupa com o ser humano tudo bem, vamos dar toda a condição de jogo, todo o fundamento de base, mas a gente quer também o seu estudo. A gente obriga os nossos jogadores a estudar hoje em dia. Dentro do clube do Remo, Paulinho, nesses seus 13 anos trabalhando principalmente com a base, o que tu poderia dizer da sua função? Porque além, né, de comandar a base, comandar que eu digo no sentido de estar sempre por trás ali nos bastidores e sendo, né, um dos gestores da base azulina, que outras funções o Paulinho também desempenha dentro desse clube? Porque não é à toa, né, que você é muito querido, né, pelos jogadoras que passam pela base do clube do Remo, e isso, claro, vem muito pelo trabalho que você faz, não só esse trabalho com a base, mas também um trabalho mais pessoal, muitas das vezes, com conselhos, com orientações. A gente tinha uma assistente social, a doutora Merijane. Ela fazia um trabalho fantástico no clube, eu estou tentando ver se a gente coloca ela de volta, que é ver na raiz do jogador, na rua dele, na escola dele, o que é que ele está passando. Então a gente traz isso, como a gente está... eu estou fazendo esse trabalho hoje, a gente conversa com o jogador, vê o que ele está passando. Teve um jogador, que eu não vou citar o nome, que ele teve um problema no doping. E aí chorou muito, e a gente começou a investir nele, tu não pode ser assim, tem outros caminhos. E hoje ele está limpo, muito bom de bola, eu tenho certeza que ele vai chegar no profissional e vai dar conta do recado e vai ser um dos grandes ídolos do Clube do Remo. E Paulinho, dentro desse cenário, como é que fica o teu sentimento sabendo que hoje a realidade do clube, ela se mostra aí com, vamos colocar, de 4 a 5 jogadores diretamente sendo aproveitados pelo time principal, ou seja, demonstrando para a torcida que o trabalho tá sendo bem feito. Isso é bacana, né? Quando o Toninho ganhou, eu disse, Toninho, nós estamos ganhando tudo. Mas cadê a revelação? Não revela ninguém. Eu digo, não revela não, peraí, meu irmão. Aí fui enumerando para ele. Uhum. Ele brincando, ele estava brincando, lógico, mas ele dá muita força. O Toninho é um cara que dá muito a ele, o Glauber, dão muita força para a nossa base. E é para ele que a gente está trabalhando para o clube, mas para que ele faça uma excelente gestão. Em relação ao como eu me sinto, tem pestes fogos aí, meu. Quando eu vejo o Filipinho fazendo gol, o Canu fazendo gol, o Henrique dando conta do recado, não fica atrás de nenhum jogador de fora. Isso aí é muito estimulante para que a gente continue no trabalho, porque é um caminho correto.
caminho certo a gente está traçando. E eu vou dizer mais, tem jogadores iniciando agora, iniciando, que ainda não tem projeção, que tem muito mais fundamento que muitos jogadores estão aí. Vocês vão ver daqui a um ano, uns Até 4 porque a também 5 jogadores. é um trabalho de formiguinha e a longo prazo, né? Não longo adianta prazo. a gente imaginar que é porque o moleque que joga bola, que arrebenta no clube social dele, ou então na quadra do prédio, na rua, que vai chegar, vai botar pra jogar um jogo desse, seja de base ou de profissional, que vai arrebentar, porque não é assim também. Ele né? pode até ser habilidoso, mas não tem a parte tática, não tem fundamento. Não Às sabe vezes o que é fazer um habilidoso, né? facão, não sabe o que é fazer... Não sabe. Outro dia, eu vou falar uma coisa aqui. Vou contar algumas coisas engraçadas pra vocês. Eu tava olhando o treino, era o Netão o treinador. Aí o Netão virou assim e falou: pega a diagonal da bola. Aí eu olhei pra cara do moleque, sabe quando a cara tá em branco, você não sabe o que é diagonal Como se da ele estivesse bola. falando russo. Aí eu chamei o Netão, o o Netão é testemunho, né? Fala mais simples. Ele não tá entendendo o diagonal da bola. Então tem muito isso, né? O moleque é até bom de bola, é até do interior. Sim. Corre muito, muita força, muito poder de ação de 1 para 1. Mas quando dá uma parte tática pra ele some. Não sei se vocês viram um jogador agora que fez 3 gols no Remo pelo Juventude. Sim, o Romero. O Romero. Ronald Romero. Ronald Romero. Ele eliminou o Remo no eliminou. Ele Paraense caiu Sub-20. até o treinador por causa Caiu disso. tudo. Aí ele tá se habituando, já tá pegando a parte Tá no tática, Remo? mas ele deu. Tá com a gente. Tá com a Show. gente agora. Acabou o jogo, eu fui pra cima dele logo. Meu amigo, ele O ca- acabou com o jogo. O cavalo passa selado uma vez, né, Paulinho? Tem que saber Isso. montar logo. Aí Mas eu disse: Romero. A menção honrosa ao Foca também, né, Paulinho? Sim, não, Focal, parceirão. Não sei. Eu- Eu olheiro. e tu, viu, Foca? Porque É um eu dos também olheiros. eu fiz o meio campo aí também. Ele chama de delanteiro pra esses jogadores atacantes. Aí eu fui em cima dele, a mãe dele é remista, o pai é Sim. remista, A aí gente foi foi mais atrás de fácil. tudo, a gente fez uma investigação. Foi. Aí pronto, o cara tá com a gente, aí passou um período em baixa pra pegar a parte tática, agora tá bem. Não, e não é só esse jogo, ele fez um campeonato paraense Pô. muito bom, muito acima. Ele não veio só porque ele fez 3 gols Sim. no Remo, ele veio porque ele é um bom jogador, ele é remista. A família toda. é remista. E pra ele, né, vai ser o que o Marco Antônio falou naquele outro episódio com a gente. Ele juntou, né, o amor que ele tem pelo clube do Remo, né, com a vontade de jogar. E Paulinho, fala também pra gente sobre Ele fez 17 gols no campeonato, viu? Pô, média interessante, né? Bom demais, meu garoto é muito Não é bom. qualquer um. De esquerda, direita, de 2 pés. Muito se fala também com relação a calendário, que a base Isso. no Pará joga pouco. Para esse ano de 2024, a federação parece que virou a chave para isso. Não, ela virou desde o ano passado. 2023, né? Mas inclusive com a criação de competições para outras categorias mais novas. esse ano 15 e né? 13, 15, 13, né? Com a chancela da federação. Quanto que isso é importante para a gente estar com categorias oficiais do Remo, né, assim, desenvolvimento e em atividade? Porque a gente sabe que começava o quê? A partir do 17. Isso, né? 16. E agora, aí pega essa transição do futsal também para o futebol de campo. Exatamente. O que acontece é o seguinte, é fácil de entender. Jogadores iam embora daqui logo cedo. Não tinha campeonato. Só no final do O ano. moleque acho, né? quer jogar, não tinha campeonato, só tinha o 17 e o 20. Agora não, tem o 13, o 15, o 17 e o 20. Então o moleque, desde sub-11, a gente já treina com esses meninos. E eles não querem mais ir embora, eles querem jogar pelo Remo. E é de suma importância. Aí eu vou fazer uma menção honrosa aqui, é o Gluck Paul, que é um cara que tem um lobo aqui no braço, Sim. mas ele é um cara sério, trata a gente com muita distinção. Sabe da função que ele exerce hoje. Qualquer hora que eu digo, pô, tô precisando disso, ele atende prontamente. Teve um tempo que eu liguei 1h da manhã, ele me atendeu e resolveu. Então ele está nos ajudando, ajuda a base inteira, né? O Remo, né? A base de uma maneira geral. E aí eu faço essa menção ao Gluck Paul. A gente tinha 10 jogos por ano. O Sub-20 jogava 10 vezes. Chegava na final. Agora, ano passado, a gente jogou 42 jogos. Já não é ainda o top das O galáxias, ideal, né? mas... Mas aí já é um avanço grande. De 10 para 42 jogos. Era muito mais difícil revelar um jogador com pouco Muito, tempo, pouco muito. espaço. E agora, né, os Os resultados... moleques hoje eles querem rápido, eles não tem mais, estão sem aquela paciência de esperar um pouco. Com muitos jogos a gente consegue
acelerar o processo de aprendizado, de melhoria do jogador. E vocês hoje firmaram essa parceria, campo e futsal. Queria que você tocasse também. Quanto que isso é importante, porque a gente sabe da força do Remo se tratando de futsal. Maior campeão aí do estado, a gente pega essas categorias. Tem moleque do sub-9, sub-11 hoje já indo para clubes de fora, justamente porque não tinha, né, essa oportunidade já de aparecer no campo. Quanto que esses moleques habilidosos que começam nas quadras também vão poder ser aproveitados. Às vezes até o mesmo técnico, Mário Júnior, que faz parte do futsal, né, já também trabalhando com a molecada no campo. O que a gente fez? O Remo estava assim, a passagem, a transição do futsal para o campo não estava tendo. Quando a gente assumiu agora com o Tonhão, a gente reatou essa parceria com o futsal. O Marcelo, o diretor do futsal, que é da categoria de 7 até o 15, eu acho, é um cara espetacular. E o Carlinho, que já é antigo lá, que é do 17 para frente, também é outro amigo nosso. Então, já que a gente quer o bem do clube, claro, a gente alinhou para que em primeiro lugar seja o clube do Remo, depois o jogador. Mas é o clube que a gente tem que fazer por onde o clube melhorar. E agora com a parceria com o futsal, os jogadores estão indo para lá. Tem um lateral esquerdo que é igual o Luiz Florencio, eu não vou falar o nome, senão os aviões vêm lá, os gaviões, né, para tomar o jogador. Mas o futsal ele revela sempre grandes jogadores. E aí com a base agora ele formou. Daqui a 1 ano e meio que eu estou falando, 1 ano e meio a 2, esse pessoal do futsal que veio, junto com os nossos da base, vocês vão ver como vai ficar o Remo. Esse ano, Paulinho, a gente vai ter tantas competições como o Pogé até que mencionou ainda há pouco. Em outros anos a gente teve menos, né? Esse ano a gente vai ter várias competições, Série A2, Copa Pará, enfim, tanto do masculino quanto do feminino, as categorias do 13 ao 20. Isso. O Paulinho vai estar pronto para esse ritmo aí. Olha, a gente nasceu pronto pro Remo, né? Mas eu tenho o Piedade, que é um também grande diretor, tem o Bahia, tem o Murilo, somos 4. No momento eles estão fazendo, o Murilo está fazendo um curso na CBF, e o Bahia está fazendo um curso também, mas é online. Mas já estão de volta aqui para a gente se juntar e a gente reveza. É um circo, né? Todo mundo tem que trabalhar. Sim, senão... E o trapezista que depois da apresentação vende a pipoca. Exatamente. Porque tem que ser assim, né, Paulinho? Uma engrenagem muito... Uma engrenagem. Lá não tem, como é que eu posso falar? Soberba. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer tudo. E se especializar também, até pelo tamanho do Remo, pela imagem que representa o clube. Hoje não dá mais para você tratar uma negociação recebendo um DVD. Antigamente era assim, né? O cara chegava com um DVD. Mais. Hoje em dia vocês estão buscando essa especialização para tornar o processo cada vez mais profissional. Exatamente. E agora eu vou fazer até um curso. Eu já sou da CBF, né? Da categoria de base da CBF. A gente tem um grupo, desde 2017, que a gente se reúne uma vez por ano. A gente reunia mais, agora... Quando o Branco entrou, o Branco tem um outro padrão, né? A gente não está reunindo muito, mas a gente tem um grupo de WhatsApp dos diretores de base. Inclusive, eu vou contar uma história para vocês. Em 2013, nós ganhamos, não sei se você lembra daquele sub-20. Nós eliminamos. Primeiro foi eliminado foi o Vitória da Bahia. O diretor da base do Vitória da Bahia é hoje o diretor da base do Palmeiras, o João Paulo. Quando eu fui jogar lá o sub-17 Copa do Brasil, lá trataram com toda a distinção. O João Paulo é meu amigo há muito tempo. A Leila do Palmeiras nos recebeu lá, tratou o Remo muito bem. E ele estava com aquilo engasgado, porque nós eliminamos o Vitória da Bahia lá dentro. Ele não esquece, né? Não esquecia. Ele disse, olha, agora vai ser 1-1. Tá 1-0 para ti. Aí nos eliminaram. E aí a gente começou a conversar, falar sobre jogador. A gente tem uma parceria com o Palmeiras. O jogador que quiser rodar, ele vem para a nossa base. Então, agora se machucou, infelizmente, um zagueiro que veio do Palmeiras, mas o cara... Lembra do Pagani? Alguém lembra do Pagani? Não é da minha época, mas de nome é conhecido. Estilo Pagani, não dá chutão, não bate, o cara antecipa, mas só que clássico, tem um problema no joelho. A gente ainda vai ver o que vai acontecer, se ele foi ligamento ou não. Então essa parceria é importante. A gente tem com o Palmeiras, tem com outros clubes aí, tem com o Grêmio. Até o nosso amigo Sandro Galtrão, Foquinha, que fez essa ponte com o Grêmio, através do amigo dele lá. E a gente está tentando fazer com vários. O Santos também está querendo fazer com a gente. Tem pessoas de fora. Tem um cara do Pepe Guardiola que quer fazer intercâmbio, parceria. Então esse pessoal todo vai ser trazido para Belém, apresentado para o presidente, fazer um negócio transparente para que
não haja nenhum tipo de problema lá na frente. Pra tu ver, né, Paulinho? Isso tudo vem, né, com a aquisição do CT, com os resultados recentes da base, com o trabalho sério que é feito nas categorias Sim. de base. Então, os frutos aí tendem a ser, né, Isso. muitos. Tende E a ser, se Deus Paulinho, quiser. com relação à estrutura que vocês oferecem para os atletas, no caso, o jogador que é da base do Clube do Remo, acontece uma infelicidade dessa, num joelho. Ele pode também se tratar no NASP, ter o apoio dos profissionais, desde o quadro médico, da fisioterapia. De que forma vocês buscam dar esse auxílio para esses atletas, até para que eles se sintam também prestigiados, assistidos? Todos os atletas, tanto desde o sub-13 até o feminino, são assistidos no NASP. Sim. Eles começam com o exame preliminar, aqui no NASP. Daí são mandados para o Dr. Jean Clay, que é o nosso grande capitão da saúde, né? E aí ele manda para o Porto Dias, ou manda para o Hospital Belém, ou para o Guadalupe, lá com os médicos de conveniados dele, que ele comanda. Então, tá vazando alguma coisa aí. Então... Era a Siri, é a Siri aí, ó. Essa Agora, maluca ô Sirizinha. doida. Aí então todo o tratamento dos nossos jogadores é igual ao do profissional. É igual. A gente, tanto de clínicas como de NASP, de tudo. Nós temos hoje, a gente tem sem a menor preocupação com a parte médica. Isso é bom, né? É a melhor estrutura para bases do Pará. Talvez até do norte, Paulinho. Eu não gosto de falar assim, porque... Para não parecer uma soberba, né? Não parecer, mas a gente tem uma base muito boa. Muito boa, né? Precisa, Muito boa. precisa ser valorizada, né? Muito Precisa ser boa. exaltada. Precisa ser exaltado tanto para o pessoal da fisiologia, qual é o outro lado? O pessoal da... Oh, meu Deus. Podologia, médico, dentista, tudo que você imaginar está à disposição da base. E pro Fisioterapeutas, médicos, tudo. Pro menino que tem o sonho, né, de ser jogador, de representar as cores do clube do Remo, claro que o Remo faz essas peneiras, né, por alguns municípios, mas e pro cara, por exemplo, que ainda é da capital, se tiver um cara que seja bom de bola, como é que ele faz hoje? Ele tem que procurar o Paulinho, ele tem que deixar um currículo aqui. Mude Não. de profissão. Não. Compra um caderno, 12 matérias e volte a estudar. A gente não é procurar o Paulinho, a gente procura a base do Clube do Remo, tanto Sim. na sede aí no A secretaria, né? Vai lá, eu quero fazer um teste, eles nos acionam, a gente manda. A gente tem 2 dias, duas sessões de avaliação por mês. Moleque, a gente já, pela experiência, Quantas mensagens tu recebe por mês assim, Paulinho? Eu tenho um jogador aqui que é o seguinte, ele faz gol até sonhando. Ele chuta com as duas pernas. Vocês são todos Mensagem então, né? todo dia. Chegou uma senhora, disse, Paulinho, eu tenho o meu filho. Ele é o Neymar do Sal. Olha, Aí eu disse, pô, a mãe é mãe, a gente tem que acreditar. traga seu filho, traga seu filho. Aí a gente estava treinando no campo do japonês, ainda não tinha o CT. E é um campo, né, já nos serviu muito, não vou falar mal, mas não é o campo ideal para treinar. Aí ele trouxe o moleque, eu olhei assim, cabeludo, igual o Neymar usava o igual o cabelo, Neymar. igual o Neymar. Pô, será que esse moleque é o Neymar mesmo? Calçou, ele não sabia calçar a chuteira. Eu, Começa? Começou, não botava chuteira. Eu, beleza, aí arrumamos uma chuteira pra ele. Ele foi jogar e andava igual um pato, assim, sabe? Calçado. Aí a bola veio pelo alto, ele caiu. Ele foi matar a bola, caiu, bateu a cabeça Eita! no chão. E aí nós tivemos que levá-lo na época, não era pro Baradeio. Acontece. Mas Mas olha, acontece muito isso aí. isso é normal. Tem uma história que é da música, mas que se encaixa muito perto disso que tu falaste. A mãe do Tiaguinho, do cantor do pagode, ela viu o Exalta Samba num restaurante, ela chamou a responsabilidade para si, chegou com... O máximo que ela conseguiu se aproximar foi com um dos empresários lá e disse, olha, meu filho é cantor de pagode, eu queria uma chance para ele no Exalta Samba e tal. A pessoa, claro que na hora, meio que riu da situação. O máximo que ela conseguiu foi encaminhar ele pro, se eu não me engano, era um programa chamado Fama, que tinha na época, e ele acabou ganhando um concurso e depois virou cantor. Mas eu acho que o papel do pai é, no mínimo, tentar. Mas eu vou te falar uma coisa, por incrível que pareça, é a mãe que mais briga com a gente. O pai entende mais, já Sim. joga uma bola, né? A mãe não quer saber. Pra ela é o Filho dela craque, é o top. 10. É o 10. Aí a gente tem esse tratamento, por isso que a gente trocou algumas pessoas. Tem que saber lidar, né, A gente Paulinho? tem que ter essa relação com os pais muito boa, com muita paciência, porque é pai, né? Sim. Eu também tenho filho, eu sei como é que tratar meu filho. Então a gente botou pessoas que sabem
lidar com esse tipo de situação. Um dia desse eu recebi algumas imagens da apresentação do futebol feminino e lá você aparece também. Fala desse trabalho, até porque o futebol feminino do Remo é hiper, mega, super vencedor. Tricampeão paraense. Tricampeão, né? Fala desse trabalho que está se iniciando com uma comissão técnica nova. Isso. Né? Tem um campeonato brasileiro também a ser disputado. Série A2 agora, né? Começa 13 de abril o primeiro jogo. A gente tá trabalhando, tá treinando, vão chegar 8 jogadoras. E agora tem um negócio do X1, né? Então elas é 50 mil, é 30 mil, a final de X1. Aí eu chamei algumas jogadoras pra reforçar o time. Paulinho, eu posso ir dia 19. Mas por quê? Porque dia 18 a final do X1 é 50 mil. Mas aí dá até pra entender o lado da... Já Então, vai logo se te condicionando por aí, já vai treinando, mas... As mulheres que estavam, as atletas que estavam com a gente, que nos levaram a série A2, estão com a gente treinando. E vem mais algumas para reforçar, para que a gente chegue à série A1, se Deus quiser, no final do Dá para brigar, sonhar pelo acesso? Acho que dá. Eu preciso ver a chave, ainda não saíram as chaves, né? Porque tem times que só é feminino, então eles investem muito. Mas eu acho que dá pra gente brigar assim. As nossas atletas são muito boas. A gente tem uma base mantida aí, né, Paulinho? Você conhece, Bessa, né? Bastante. Do gol até a atacante, o Bessinha já sabe. Eu até brinco aqui que o Paulinho ele conseguiu manter, né, a nossa artilheira musa para essa temporada. Ela que teve no ano passado uma passagem pelo Fortaleza, voltou, né, no final do ano para disputar o Campeonato Paraense, foi mais uma vez campeã com a nossa camisa. E o Paulinho conseguiu, eu sempre, Paulinho, tu vai conseguir manter ela. E que ela é peça também dessa acaba sendo uma referência, né? Ela é uma das referências desse clube, ela é uma mina muito vitoriosa, batalha bastante. Ela é um exemplo, mas também outras ali muito importantes, retornos da Thalita, da própria Anne. Da Anne, da Keila. 10 e faixa, a Keila também. Enfim. A gente trouxe todo mundo. Aquela pessoal que nos levou a 2, sim. Só saiu a Loura Sori, mas ela vai fazer uma cirurgia no joelho. Ela tá com um problema, não é de agora. Numa cartilagem, eu não sei bem o termo. Mas saiu a Loura Sori. Saiu a Pimentinha, que foi para Atlético Mineiro, não tem como, a Série A. Né? Competir, né? Não tem como, é o salário altíssimo lá. Nos ajudou bastante. Foi. As meninas usam a mesma estrutura lá do CT, Paulinho? Não, elas estão... A gente está montando uma estrutura separada do masculino. Até porque requer um vestiário próprio para elas, né? Ela tem todas as peculiaridades do feminino, tem que ter o respeito máximo, tem que ter tudo. E aí a gente está fazendo uma diferente do masculino. Locais diferentes de moradia, de hospedagem, tudo diferente, tudo E separado. Paulinho, assim como no masculino, o Remo foi atrás de valores também no interior, né? Vocês trouxeram meninas do... Trouxemos a Nayane, uma zagueira, 16 anos, muito boa jogadora. Trouxemos a Amanda. Hoje, se fosse lá no Seju, o treino foi hoje de manhã lá, tem uma opção de menina nova do interior lá com a gente. E essas meninas vão dar frutos. Estão precisando ainda ser maturada, pegar minutagem, dar umas... É porque no feminino, esse ano, a gente vai ter 17, 20... 15. E o 15, né? O 15 também. 15, 17 e 20. O Remo, e o profissional. O Remo com o time em todas essas categorias, né, Paulinho? Vamos disputar todas. Vamos disputar. E pra brigar, correria aí mesmo. Não, que isso, a gente tá fechado. Haja correria mesmo. Por isso que eu te perguntei o ritmo pra esse ano. Vai... Não, tá. Esse ano vai ser, esse ano eu vai tenho ser. uma vantagem porque eu não tenho patrão, né? Eu sou meu próprio patrão. Eu mexo com... Isso que eu falei, ele é o manager aí, comanda tudo. E tem a parte do olheiro também, né, Paulinho? São coisas que a gente adquire na vida. Eu joguei muita bola e eu tive sempre uma visão muito boa de vislumbrar o que o jogador podia chegar. Com certeza. E aí eu olho bastante isso aí, eu vejo muito no interior. Nós fomos para Magalhães Barata, eu tava numa armário, uma tenda para mim, acho que eu achava que eu era algum shake. Botaram uma tenda para mim, mas fui muito bem tratado. Bora tratar bem o patrão. Aí eu fiquei assim, sentado aqui, né? A gente vê muito jogo, passa o dia vendo jogo. E aí eu olhei, falei pros diretores e os treinadores, para cada um ficar com uma prancheta e escolher o seu. No final a gente juntava. Todos os nossos bateram. Né, dos treinadores, dos diretores e a minha prancheta. O Foca estava comigo, né? Ele pode formar. E um não bateu. Eu escolhi e nenhum deles escolheu. Esse moleque é um futuro Rony, mesmo. Rapaz. Já tá treinando. Mora aqui em Não Belém. fala o nome, senão vem os... Não, Deus me livre. Mora aqui em Belém. E o moleque é o futuro Rony, né? Lembra disso, Sandro?
E Paulinho... Ô, fera. Ô, fera. Sangue pra ti. Sub-17. E Paulinho, dentro dessa tua parte de olheiro, tu fez parte da trajetória de muitos jogadores que hoje, né, estão por aí espalhados, que começaram no Clube do Remo. Tu poderia não elencar só, né? Não precisa dizer esse aqui foi o melhor, mas todos os nomes que passaram, né, pelo Clube do Remo, desde o teu trabalho. Eu tinha um jogador, porque eu pensei que ele fosse ser o melhor jogador do Remo. Quem? O Alexandre. Ele, no Sub-20, ele é um fantástico cara no Sub-20. Quando ele passou pro profissional, parecia que tudo aquilo que eu via no cara desmoronou. Também acontece muito. Acontece, porque a gente vê o cara, e aí conversa com namorada, começa com isso, aquilo outro, aí começa a cair. Isso é muito comum. Mas o Rony foi o maior expoente. Mas teve Reis, teve Jaime, eu recebi esses jogadores, é bom que se diga, do doutor Ulisses, né, do Zé Maria Campos, dessa turma que me antecedeu. E a gente só aprimorou e tocou pra frente. Alex Juan, Tsunami, Ameixa, Gabriel, Gustavo tá em Portugal. Cicinho passou com você? Não, foi antes. Pouco antes. Mas muito jogador passou, um jogador que eu nem lembro mais. Sim. Que manda mensagem Hélio, pra né? mim. O Hélio, o Wallace, os mais recentes agora. E agora o Filipinho, que jogou, começou no Remo com 13 anos. Foi comigo, ele começou. O Canu, que foram buscar no... Canu, fui buscar em Castanhal. Ele saiu desiludido, chorando. Eu fui lá na casa dele. Trouxe ele de volta pro Remo. Aí o Canu que a gente tá vendo aí. E ainda tem casos que acontece esse tipo de situação onde você não passa numa primeira né, seletiva, aí você é recusado por um clube, tem alguns que desistem, outros que persistem, exatamente na continuidade do sonho, né, Paulinho? Outros que estão tão apressados né, querer ganhar dinheiro, eles esquecem do processo. Eles não querem saber do processo, eles querem saber só de ganhar dinheiro. E muitos vão até embora, porque o maior problema, um gargalo que tem, são as transições. Quando o cara sai do 15 para o 17, que é o primeiro ano, 17 e vai com 16 anos, ele não... Geralmente ele não é aproveitado de imediato, a não ser que ele seja top. Ele primeiro vai maturando, e nessa maturação que ele fica na reserva, ele não quer ficar. Pior é do 17 para o 20, que é o primeiro ano de sub-20. Que a diferença do primeiro ano de sub-20 para o último é grande. São só 2 anos, 3 anos, mas os caras amadurecem muito rápido, de corpo mesmo. E aí a gente tem que ter muito cuidado para não perder jogador nessa idade. Com relação à legislação, Paulinho, o que diz? A partir de que idade ou categoria você já precisa deixar tudo claro em contrato? Nós, como o Clube do Remo, está lutando para ser clube formador. Tem uma série de pré-requisitos para poder fazer isso. Até para que gere dividendos lá na frente, né? Lá na frente. E os clubes de fora, se eu não me engano, até 11 anos já começam. O Clube do Remo só a partir dos 16 anos. Sim. Quando não é clube formador, só a partir dos 16 anos que pode fazer o primeiro contrato profissional. Que aí já é uma garantia, pelo menos uma garantia de que não pode roubar o jogador. Que o Remo, mesmo que se roube, paga a multa rescisória. Ou pelo menos o jogador é no clube, tem um passaporte nisso, que a gente tira o passaporte do jogador. E aí ele vai, sempre que for vendido, o Remo tem aquele percentual. 5%, se eu não me engano. Isso aí é a parte de valores sendo profissional. Eu não Mas que é algo importante a salientar, porque às vezes o torcedor... É algo que o torcedor pede muito também, para que pelo menos um jogador, 2... Se o clube, eu acho que conseguir vender 2 jogadores no ano, Paulinho, ele contribui bastante para os cofres. Muito. Pode não ser coisa de milhões, mas se você fizer Mas não é coisa de milhão ou de milhões, quando o Remo agora está voltado para comércio de jogador, para venda de jogador. Foi uma determinação do Tonhão. Paulo, eu quero jogador para o profissional, mas também quero vender. Claro, pô. O Remo precisa adquirir. É enxergar o futebol ele como profissional, como negócio. Realmente como negócio. Exato. Então eu disse, não, Tonhão, vou fazer o que eu puder, não eu. A diretoria toda, eu, Murilo, Piedade, Bahia, vamos fazer o que for do nosso alcance para te entregar 2 a 3 jogadores no final do ano. Já vai ser já vão 2 antes do final do ano. Esse eu garanto para vocês. E aí a gente está tentando dentro desse pedido, dessa nova formatação da base, realmente trazer jogadores e fazer jogadores que realmente ou vão ser vendidos ou
Ou subir profissional para ajudar o clube. Tu falou, Paulinho, mais cedo sobre essa conversa, né, de ter com o jogador nessa parte de transição. A gente teve, né, exemplos até recentes. Dá pra gente dizer, né, que o caso Felipinho e o Canu, que eram jogadores que ainda tinham idade, por exemplo, para estar na Copa São Paulo e tudo mais, aí foram pra parte eles vieram pro profissional, né? Muitos torcedores até falavam, poxa, a gente é o nosso melhor, mas não entendem que o trabalho... me xingaram muito. Pois o trabalho da base é justamente, né, também fortalecer, né, na verdade, o profissional. Como é que... Na verdade, o trabalho da base é atender essa demanda do profissional ou venda de jogador. A base não é para título, apesar de que eu sou movido a título. Eu falei pro Donião, eu gosto de ganhar. Claro. Mas quando os jogadores não foram, eu fiquei triste por eles, não pelo clube. Porque eu chamei todos eles, ó, vocês estão indo pro profissional. Não precisa passar pela Copa São Paulo para vocês irem pro profissional. Vocês já estão no profissional. A Copa São Paulo é para vender, para fazer negócio. Mas o que menos importa em São Paulo é o clube. Não pro Remo. Por isso que eu acho, às vezes eu prefiro a Copa BH, umas outras competições, porque ali, jogador é uma peça e tem uns caras de olho para pegar aquela peça. É o que eles pensam do futebol. E tu diz, pô, tu já tá no profissional, tu vai querer ir pra Copa São Paulo? Sim. Tem sentido. Acaba até desvalorizando, porque ele passa a querer te olhar, te contratar como um jogador ainda de base, sendo que se ele te pensar de um time profissional como o Remo, até pela dimensão que claro, é o Remo é gigante, né? O patamar, tua prateleira acaba ficando lá em cima. Paulinho? Se o Felipinho, só para terminar essa parte aqui, se o Felipinho fosse para a Copa São Paulo, se machucasse lá, ele não estaria fazendo sucesso. Ou ele não teria nem tido o espaço inicial que ele teve não ia aqui, ter, né? porque quando perde a pré-temporada, o cara, geralmente o moleque O da rendimento base não é o mesmo. Não é o mesmo, nem vem mais. Nem vem, né? A gente tem tido diversas declarações aí em entrevistas coletivas de presidente, de executivo, sobre sondagens, sobre assédio em cima de atletas. O nosso papo aqui geralmente aí tem de 40 a 45 minutos, então a gente já está encaminhando o tempo para o final. Mas bora encerrar. Esse é um assunto também interessante. Como é que o Remo faz para se proteger desse tipo de situação, desse tipo de assédio, justamente para estar preservando seu patrimônio em forma de seus jogadores, seus atletas? O que o Tonhão está fazendo, já era feito no Fábio, o Tonhão está prosseguindo. Dando continuidade, né? Continuidade, jogador bom faz contrato. Não tem essa. Agora tem o Andrei, que ele fez 16 anos na viagem para São Paulo, ele tinha 15, já tem contrato. Jogador bom faz contrato. Só dessa forma. Sim. Enquanto não se é clube formador, você pode segurar o jogador. A outra, eu não vou falar como é que eu faço para segurar, porque é uma coisa minha, né? É uma estratégia pessoal tua. Do clube. Minha e do clube. Uhum. Para não deixar fugir. Tem que envolver algumas coisas, envolver pais, né? Para envolver pouco para dentro do clube e tal. Não paga nada, viu? Futebol de campo não paga nada. Pai vai lá, deixa, não paga alimentação. Quem está hospedado lá não paga alimentação, não paga a moradia, não paga nada. É tudo por conta do clube. E aí, e o tratamento com os pais de uma forma bem, como é que eu posso falar, amorosa, de respeito, faz com que eles não pensem duas vezes a gente sair de um clube assim. É isso. Bom, dentro do que o Paulinho sempre menciona, né, e é um dos valores que a gente observa, né, estando lá dentro do Clube do Remo, acompanhando a base, é justamente essa conversa, né, essa aproximação do próprio Paulinho, que a gente sabe que é um dos responsáveis, né, pelas categorias de base, em poder conversar e saber conversar, né, Paulinho? Porque muitas vezes o menino ele chega sem tanta orientação e é até importante, né, para a carreira dele estar bem orientado e saber, né, que dentro do clube ele tem, né, esse tipo de conversa, né, que ele não é só visto, né, como uma peça como uma mercadoria. É um ser humano. Tem uma preocupação, né, em volta de saber, como tu bem destacou, saber como é que é a vida dele, a escolaridade. Já até soube, se o menino não for bem na escola, ele não treina no clube. Não existe isso. Tem que estar equilibrado em tudo. Isso. Dentro da escola. Os meninos estão morando lá, todos estudam lá na escola em Outeiro. Todos os atletas. Isso é muito importante e vem, né, de um trabalho que você mesmo, Paulinho, quanto o Piedade tem, né, de se dedicar à importância. O Bahia também, Murilo. Os que estão chegando agora. Estão chegando, estão aprendendo, né? O Bahia não, que já tem tempo, mas o Murilo está aprendendo ainda. Brevemente ele vai assumir o posto aí junto com esses mais novos.
Paulinho, valeu pela tua participação, Obrigado, cara. um prazer muito grande estar com você. Paulinho foi só o primeiro de uma série de entrevistados que vão passar por aqui. A gente, claro, tem um destaque para o futebol profissional, mas é o nosso dever, nosso papel, né? Como TV oficial do clube, abrir espaço para outras modalidades, para outras categorias, para que possam estar demonstrando aqui, trazendo seus atletas, seus valores, porque o Remo é muito grande, né? O Remo não é só futebol, não é só o profissional, mas é a base também, é a natação, é o basquete, é o futsal, enfim, para que todos se sintam prestigiados. Boa sorte no teu trabalho e sucesso aí nessa temporada, que a gente possa estar batendo outros e outros e outros papos para estar comemorando aí bons resultados. Obrigado, meu amigo. Obrigado, Bessa. Obrigado, Pugé. Obrigado aos ouvintes aí que estão, com certeza, os telespectadores, né? Que agora é no YouTube. YouTube. Deixa seu like. Já tá nessa moda também, Eles Paulinho? vão ver o Paulinho, que não é tão Paulinho assim. A gente vai se Paulão. encontrar muito, Paulinho. Quem não me Nosso conhece, né? Paulão. A gente vai se encontrar muito porque a Remo TV Bet Nacional vai estar lado a lado com as categorias de base do Clube do agradeço. Remo, Sub-20, 17, 15, 13 e o Anotem feminino. só um nome para mim ir embora. Tá. Rosnielli. Rosnielli. Uma boa história. 10 anos de idade. Pode deixar. Rosnielli. Rosnielli. Essa é uma história que vai muito além do futebol e que serve até como spoiler aqui, que a gente vai estar Que os preparando uma gaviões reportagem. Não escutem. Rosnielli. Não, mas esse não tem jeito, né? Pode vir gavião, o que quiser. Daqui a 10 anos a gente volta, não é a fita, mas o arquivo no YouTube para ir atrás dessa palavra aí Grave esse do nome. Paulinho. Paulinho, valeu mesmo. Obrigado, você é um irmão. cara parceiro, irmão. Tamo junto aí. Qualquer coisa, estamos por aqui. Bessa, aquele último recado pra galera curtir, seguir, se inscrever. Então, torcedores, vocês já sabem, o papo aqui no Reicast é sempre assim, direto e reto. E, claro, contamos aí com o like de vocês nesse programa, nesse episódio aqui do Reicast. E convidamos vocês também a se inscreverem na Remo TV Bet Nacional, porque conteúdos como esse você só encontra aqui.